Olá pessoal! No vídeo passado eu falei para vocês sobre os 3 domínios, né? Onde a gente classifica os seres vivos, domínio eucária, árquea e bactéria. E a gente parou naquela parte onde tinha uma relação entre a origem das mitocôndrias e de cloroplastos, que são organelas membranosas, né? Que saíram das bactérias e foram para lá no domínio eucária, né? Como que é isso? Como que se explica essa questão? Eu vou explicar agora no assunto que a gente chama de endossimbiose, teoria da endossimbiose. Muitos biólogos nem consideram como uma teoria, porque de fato, né, existem muitas evidências para essa teoria que realmente aconteceu, tá? Olha aqui, começa comigo olhando essas duas animações, tá? Primeiro vamos olhar aqui a da esquerda. A gente tem uma célula maior, meio que engolindo uma célula menor, né? Engolindo uma partícula, tá? A mesma coisa a gente tem aqui, ó, na animação da direita, uma célula maior engolindo uma célula menor, né? Uma estrutura pequena, e ainda você consegue perceber nessa animação aqui, ó, da direita, que essa partícula que foi engolida, depois lá dentro se divide, ó, se divide em algumas partes, tá? Interessante essa observação. Então, resumindo, né? Endo, vamos aprender aqui a dividir a palavrinha para a gente aprender melhor. Endo significa dentro, né? Quando você vai fazer aquele exame endoscopia, né, alguma coisa coloca lá dentro de você. Endo significa dentro. E simbiose, pessoal, da biologia, a gente tem como uma relação de troca, onde as duas pessoas, os dois seres vivos se beneficiam, tá? Eu faço um favor para você e você faz um favor para mim. Isso é uma simbiose, tá? Então, aprendendo, né, essa definição aqui da palavrinha endossimbiose, a gente já consegue entender melhor o que é esse processo. Pessoal, então vamos entender alguns termos importantes aqui para a gente continuar falando da teoria da endossimbiose. Endocitose é um termo que você vai ouvir na biologia como um todo. Citose, cito, vem de célula. Então, endocitose é a célula colocando alguma coisa para dentro. Tem a ver aqui a célula, uma célula grande, colocando alguma coisa para dentro. Então, sempre que, em qualquer momento que você vê na biologia essa palavra endocitose, pensa que uma célula está colocando alguma partícula para dentro, né? Seja para se alimentar, seja para destruir, né? Atualmente a gente está falando bastante, né, das células de defesa, né? As células do nosso corpo, os glóbulos brancos, quando eles querem engolir o coronavírus, eles fazem uma endocitose, colocam o vírus lá dentro e destroem, né, o vírus lá dentro. É uma endocitose. Aí, quando a gente está se referindo, quando a partícula que a célula engole é para comer, para se alimentar, a gente chama de fagocitose. Esse prefixo fago vem de comer, se alimentar, alimento. Então, é quando a célula está comendo. Então, tem a ver também esse termo fagocitose. Você também vai estudar na biologia, né? Muitas vezes sobre fagocitose. Então, pensa que a célula está englobando uma partícula para se alimentar. Esse é o termo fagocitose. E essa palavrinha estranha aqui, ó, invaginação da membrana, também você vai ver em vários momentos da biologia. É quando a membrana da célula, ela meio que acaba se enfiando lá para dentro, né? Ela faz uma curva, olha só. Ela faz uma curva e engloba a partícula a partir realmente de uma mudança na sua conformação. A membrana da célula, que nem uma bola, quando uma bola tá murcha de futebol, a bola, né, você consegue empurrar, né, a camada externa da bola lá para dentro. Eu vou mostrar uma animação para ficar mais fácil. Então, o que é de fato a teoria da endossimbiose, depois dessas explicações que eu dei? Pessoal, ao longo da evolução, ao longo do processo evolutivo, a gente tem uma célula ancestral, tá? Uma célula que foi uma das primeiras que apareceram.
E essa célula ancestral, ela deu origem, né? Ela deu origem às bactérias, do domínio bactéria, e as arcaias, né? As arqueias, do domínio árquea, ok? Então, essa célula ancestral, que não é objetivo aqui falar sobre evolução, você vai ter outra oportunidade de, né, falar melhor sobre evolução, como que essas coisas aconteceram ao longo dos anos, né? Milhares de anos. E a gente também tem que essa célula ancestral mais simples, ela deu origem às células que a gente chama, né, de eucarióticas, as células lá do domínio eucária. Você já viu no vídeo passado a diferença, né, que bactérias e árqueas são células procarióticas. O DNA tá todo, né, disperso no citoplasma. E como que essa célula ancestral, que era uma célula, né, algo como uma célula procariótica, deu origem a uma célula mais complexa, uma célula eucariótica, através daquela palavrinha que eu falei, a invaginação da membrana, tá? Que tá melhor explicado aqui, ó, nessa animação aqui que apareceu. Então, a membrana da célula, né, ao longo de milhares de anos, começou a sofrer modificações, pequenas modificações, e a membrana da célula, a membrana plasmática, passou a entrar, né, a formar caminhos, labirintos lá dentro da célula. É isso que está apresentando aqui, onde eu tô com a seta, ó. Então, a membrana plasmática da célula começou a fazer alguns caminhos lá por dentro da célula, e ao longo de muito tempo, ó, pode ver que essas membranas internas, né, essas endomembranas, envolveram o núcleo, deixaram o núcleo, né, englobado, o núcleo individualizado. Não é essa a diferença das células eucarióticas para as células ancestrais procarióticas? Então, olha só aqui, ó, nessa próxima imagem, a gente já tem, né, isso aconteceu ao curso de milhares de anos, a gente tem aqui, então, uma célula eucariótica já com o núcleo, ó, totalmente lá dentro individualizado pelas membranas, pelas endomembranas que acabaram aparecendo, tá? Esse sistema de endomembranas também deu origem a outras organelas membranosas, que a gente vai estudar também ao longo do tempo. Retículo endoplasmático, complexo Golgiense, tá? E agora, essa célula, né, não parou por aí ainda. Essa célula eucariótica aqui, ela englobava partículas, né, partículas do ambiente para se alimentar, né, por um processo que a gente já viu chamado endocitose, colocar alguma coisa para dentro da estrutura celular, ou ainda fagocitose, né, colocar alguma partícula sólida lá para dentro para poder comer, se alimentar. E numa dessas, olha só, essa célula aqui, né, a célula eucariótica já formada, já com o núcleo individualizado, colocou para dentro uma certa bactéria, uma certa célula procariótica para dentro, né? Cachorro doido lá, deixa ele latindo. Colocou uma bactéria que ela tinha algumas propriedades interessantes, né, de utilizar o oxigênio do ambiente, né, e produzir muita energia. Essa célula eucariótica aqui, ela não tinha essa capacidade de produzir energia, né? Então, aquela característica, né, dessa bactéria aqui que acabou entrando, né, foi fagocitada, né? O objetivo inicial era a alimentação. Por um momento, essa célula não foi fagocitada, então essa bactéria aqui, ela não foi fagocitada, né? Não foi engolida e destruída e passou a conviver aqui dentro, passou a manter uma relação de simbiose, tá? Por que simbiose? Simbiose é uma troca de favores. Essa célula maior,
eucariótica forneceu proteção para a bactéria pequenininha. Então, no momento que ela englobou e não comeu, né, a bactéria lá dentro ficou protegida, né? Foi um benefício, ficou protegida de ser engolida por aí, né, por outras células. Em troca, simbiose, favor, em troca, o que a bactéria começou a fazer aqui dentro, né? Ela já tinha a propriedade de fazer o aproveitamento do oxigênio, produzir energia, coisa que essa célula aqui, né, maior, não conseguia fazer tão bem, fazia de uma maneira mais precária. Então foi um benefício, ó, vem pra cá, bactéria, vem pra cá aqui dentro e começa a produzir mais energia pra gente. Então tá vendo como aconteceu uma troca, uma simbiose? Eu te dou proteção, você consegue me fornecer mais energia, tá? Então, como aconteceu um processo de endossimbiose aqui, né? Uma entrada, né? Uma bactéria entrou lá na célula eucariótica inicial e essa célula eucariótica, então, passou a ter uma propriedade de aproveitamento de energia. Bom, pessoal, isso que eu tô explicando aqui aconteceu num processo, né, em milhares de anos, numa condição aleatória, né? Lógico que as células não pensam, então não foi uma coisa combinada, é um processo realmente ao acaso, mas que ficou acontecendo, foi vantajoso para ambas as células e isso, né, em milhares de anos transformou essa bactéria, que lá dentro essa bactéria continuou no seu processo de multiplicação, ou seja, ela conseguiu lá dentro se multiplicar, se reproduzir, né? E virou o que a gente chama hoje de mitocôndria. Então, hoje, né, o que a gente chama de mitocôndria, que você vai ter a oportunidade de estudar mais para frente, quando a gente for falar sobre, né, organelas, você vai ver que a mitocôndria que hoje está presente nas nossas células eucarióticas são muito parecidas com bactérias. Então tem uma relação estrutural de funcionamento muito parecida, né? Muito parecido das nossas mitocôndrias com bactérias, reforçando, né, essa teoria que realmente isso aconteceu. Calma que não acabou. Ainda, né, essa célula aqui, eucariótica, né, uma célula eucariótica ao acaso já tinha uma bactéria mitocôndria, já tinha ali, né, essa ajudante mitocôndria, acabou englobando outro tipo de bactéria e também não fagocitou. Essa bactéria verde aqui, ó, né, foi englobada e qual que era a capacidade, qual que era, né, a característica dessa célula verde aqui, dessa bactéria verde? Era uma bactéria que fazia fotossíntese, fazia o processo de fotossíntese, de aproveitar, né, a energia luminosa para produzir glicose, comida, né, energia, né? Então, da mesma maneira, né, foi vantajoso para a célula maior, para a célula eucariótica, manter, né, essa bactéria fotossintética lá dentro, não engoliu, né? E uma nova relação de simbiose passou a acontecer aí. Da mesma maneira, a célula maior forneceu proteção para a célula, né, da bactéria e a célula da bactéria verde, em troca, forneceu agora a capacidade dessa célula aqui fazer fotossíntese, produzir glicose. Pensa, que legal, eu não preciso sair catando glicose, né, para me alimentar, porque agora eu consigo produzir a minha própria glicose, o meu próprio alimento. Pessoal, essa célula de bactéria verde, né, que conseguia então fazer fotossíntese, depois de muitos e muitos anos, virou o que hoje nós conhecemos como cloroplasto, né? E essa célula aqui, uma célula que hoje existem nos vegetais, né? Nós, eucariotos animais, nós não possuímos cloroplastos, senão a gente podia fazer fotossíntese. Então, a nossa célula eucariótica, ela apenas, né, dos animais, permanece com mitocôndrias. E células dos vegetais, além de mitocôndrias, os vegetais também têm mitocôndrias, também os vegetais têm cloroplasto. Tá? Então, pessoal, aí você pode estar se perguntando, nossa, mas isso é muito louco, né? É uma teoria que não é possível que isso seja verdade. Muitos estudos
aconteceram para que nessa teoria passasse realmente a valer como um fato biológico. Muitas semelhanças existem entre cloroplastos, mitocôndrias e bactérias, né? A capacidade de se dividir dentro, né? Então, os cloroplastos e as mitocôndrias têm DNAs pequenininhos, né, têm os seus próprios DNAs, eles conseguem se multiplicar, eles conseguem se dividir exatamente como uma bactéria consegue fazer, tá? E o mais legal de tudo é a comprovação que ainda nos dias de hoje, atualmente, nós temos um exemplo de endossimbiose. Nós temos aqui essa espécie de uma alga, né? Cyanophora paradoxa é uma alga, olha só. Aqui tem por fora, né, a célula eucariótica, tá? E aqui dentro nós temos as células procarióticas, né? Duas bactérias que são como se fossem dois cloroplastos, né? Que são organismos que dependem um do outro. Se separar a bactéria e essa célula eucariótica hospedeira, elas morrem. Então isso só mostra, só reforça que esse processo de endossimbiose acontece não somente nesse exemplo aqui dessa alga, acontece, né, em vários exemplos, inclusive, né, de seres vivos, e reforça totalmente essa teoria da endossimbiose, que realmente as bactérias, né, deram origem às mitocôndrias e aos cloroplastos. Além disso, a gente aprendeu o processo de aparecimento, né, da célula eucariótica a partir de células mais simples procarióticas, tá? Então, essa parte da aula é basicamente para explicar também, né, como que uma célula mais complexa surgiu a partir de células mais simples ao longo da evolução e também a presença da mitocôndria e do cloroplasto como organelas citoplasmáticas, né, de uma célula eucariótica que são originárias, tem tudo a ver com bactérias, né, na sua estrutura, ok, pessoal? Então, na próxima aula, na videoaula, nós vamos continuar o nosso estudo sobre classificação e taxonomia, né? Dando mais um gás agora nessa linda imagem que eu vou mostrar aqui, ó, sobre grupos de seres vivos, né? Então vamos explicar como que a gente classifica e nomeia, né? Os cogumelos têm um nome popular, né? Os pinguins têm um nome comum, as águas-vivas, mas tem aquele nome científico, aquela nomenclatura científica, né? Como que a gente nomeia, né? Como que os seres vivos estão então nomeados? O nome científico é muito importante para uma espécie, para um gênero, para uma família de seres vivos. Então, na próxima aula, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre nomenclatura dos seres vivos, ok? Então, espero você na próxima aula. Tchau!